Boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao nosso encontro, à nossa conversa semanal dos encontros com o Clínico Geral, que fazemos a cada quinta-feira às 20 horas. E hoje, especialmente, como fazemos agora a cada 2 meses, né, vamos voltar ao nosso velho projeto chamado Mais Jovem no ano que vem, quando nós tratamos da questão da perda de peso e, mais importante, da manutenção da perda de peso, daquele peso perdido, como é que a gente consegue manter aquilo, que é um grande problema da maioria das pessoas que necessitam perder peso e manter essa perda de peso. Tudo isso, como alguns já sabem, começou já no tempo da pandemia, do tempo da pandemia de Covid, mais ou menos no começo do ano 2021, quando no meu consultório, depois de tantas pessoas, principalmente as pacientes, as mulheres, né, perguntaram o que eu tinha feito para perder tanto peso, queriam que eu desse a fórmula, queriam que eu desse a medicação, o truque, enfim, aquelas coisas que todo mundo quer saber. E de tanto eu repetia o que eu tinha feito e aquilo foi ficando uma coisa quase que diária, essa pergunta. Então eu resolvi começar a aprender a fazer lives e começamos então o nosso projeto Mais Jovem no ano que vem. Depois de 2 anos, falando sobre perda de peso, uma vez por semana, acabou o assunto, quase que esgota, né? Eu apresentei ali a minha experiência pessoal como paciente e minha expertise e experiência como médico, as duas coisas na mesma pessoa. Então, tentando aí esclarecer para as pessoas, a gente não sabe exatamente, não compreende completamente por a causa da obesidade, o tratamento completo dela. Então, a gente vai aprendendo, as experiências vão nos ensinando alguma coisa, a ciência vai nos trazendo novos trabalhos, novos medicamentos. A gente vai se adaptando e tentando evoluir com esse projeto. Depois, passamos a fazer o nosso encontro semanal, encontros com o Clínico Geral, sobre assuntos do dia a dia, de consultório, de levar a pessoa, o médico à emergência, orientação mais para o público leigo. Mas a cada 2 meses fazemos uma brechinha, voltamos ao nosso tema antigo, que é muito esperado, porque as pessoas pedem sempre que eu fale a respeito disso. Vamos então falar sobre a questão das canetas emagrecedoras, né, os análogos de insulina. E a primeira pergunta que surge às vezes no consultório, às vezes uma conversa informal, doutor, por que algumas pessoas não perdem exatamente tanto peso quanto outras? Olha o que acontece, qual é o mecanismo disso, né? Por exemplo, eu tentei fazer, não consegui perder quase nada e fiquei frustrado e tudo. Voltando ao início, como nós tínhamos falado, né, a obesidade, a causa e o tratamento não são totalmente conhecidos, né? Essas canetas emagrecedoras, os análogos de insulina, assim chamados inicialmente, foram lançados para tratar o diabetes, né, com uma vantagem sobre a insulina, porque a insulina produz ganho de peso. E observou-se que os pacientes que usavam análogos da insulina para o diabetes perdiam peso. E aí foram ver essa questão, por que perdiam peso? E, na realidade, os primeiros trabalhos que apareceram há mais de 20 anos atrás diziam que as pessoas perdiam de 3 a 27, 30 quilos no estudo de 4 a 6 meses de tratamento. Então você vê a diferença, né? Algumas pessoas nesse período perderam 3 quilos, outras perderam 27. O que acontece? Nós temos o metabolismo individual de cada um, né? As dificuldades metabólicas de cada um, as individualizações das pessoas, né? Então, você vê que, agora mesmo, recentemente, estou com uma paciente de consultório que está frustrada com o tratamento porque ela tem vários amigos e colegas de trabalho, de parentes, de pessoas da família que fizeram o tratamento com um sucesso muito grande, né, com perda de peso, de acordo com o que a pessoa queria perder, e ela não consegue atingir e não sente nada com a medicação, usa a medicação, não tem efeito colateral nenhum, mas aumentando a dose progressivamente, até agora ela não conseguiu o efeito desejado, né? É bem verdade que a gente tem que falar o seguinte, que o mecanismo da perda de peso desses medicamentos, dessas canetas emagrecedoras, são vários, né? O mais recente, que é o Mounjaro, né,
que está sendo mais usado ultimamente, que é o mais recente lançado. Tem outras substâncias em estudo que vão ser lançadas no futuro próximo, mas o Mounjaro, ele tem sido muito usado, né? E nós sabemos que pelo menos esse medicamento, ele tem pelo menos 3 ações importantes na ação da perda de peso. Tem a ação sobre o centro da fome, inibe um pouco a fome depois de algumas 2, 3 semanas. Segunda ação, ele estimula a produção de glucagon, que é um antagonista da insulina, que produz também uma perda de apetite. E a terceira ação é que ele esvazia mais lentamente o aparelho digestivo alto. Quer dizer, você come uma refeição, normalmente o estômago, com 30, 40 minutos, se esvazia, o alimento vai para o intestino delgado para ser terminada a digestão, absorver o importante, mandar para fora o que não prestar. E essa translação de alimento do estômago para o intestino delgado, ele é lentificado com o uso desse medicamento. Então, a pessoa, quando vai na próxima refeição, o estômago ainda está um pouco cheio da refeição anterior. Ele não tem muita vontade de comer. Você acaba de comer agora, se vai comer alguma coisa depois, qualquer pessoa não vai comer o que deveria, porque está com o estômago cheio. Isso é até perigoso, quer dizer, em termos de paciente que tem, eu alertei isso até recentemente numa das nossas lives, paciente que vai operar, precisa meter anestesia geral, completa, não é? Tem que parar essa medicação pelo menos 2 a 3 semanas, o seu médico vai lhe orientar sobre isso, porque muitas vezes ele vai em jejum para anestesia, mas está com o estômago ainda cheio da refeição dos dias anteriores. E na hora que a gente induz a anestesia, que esse estômago estiver cheio, surge uma náusea forte com vômito, você está já apagado da pré-anestesia, pode regurgitar essa comida para o pulmão, fazer uma complicação chamada pneumonia de aspiração, que pode ser grave, muito grave, até fatal. Então isso é muito importante. Se estiver tomando essa medicação, alerta, se for fazer um risco cirúrgico, alerta o seu médico clínico cardiologista ou fala para o seu cirurgião que você está usando isso, para que as medidas sejam tomadas e evitar complicações seríssimas que podiam ser evitáveis facilmente, né? Então, o que acontece? Esses 3 mecanismos, eles deverão ser certamente diferentes de ação em várias pessoas diferentes. Então, você não tem exatamente um efeito igual em todas as pessoas. Daí, possivelmente, o resultado ser variável, né? Então, essas questões da manutenção da perda de peso é uma coisa muito, muito complicada, porque todo mundo sabe que você começa a fazer dieta, você faz uma dieta por uma semana certinho, aumenta a atividade física, segue a orientação do nutricionista, do seu médico, do seu endocrinologista, enfim, do seu clínico. E você nota que nas primeiras semanas você perde peso de maneira quase que linear, você vai perdendo progressivamente. Depois é mais complicado. Começa a perder com mais dificuldade, porque evidentemente o organismo não sabe que você quer emagrecer. Isso só a gente sabe que pelo instinto de sobrevivência, a gente sabe que está recebendo menos calorias. Você pode estar numa situação, pode estar perdido no deserto do Saara, você pode estar no meio de uma mata sem se perdeu lá através de um acidente aéreo, através, enfim, de uma expedição que você se perdeu das pessoas. E você pode ficar sem comida há muito tempo. Então ele começa a restringir todo o metabolismo, tudo fica muito lento, a gente aproveita tudo que você tem, diminui o catabolismo, que é o metabolismo que faz com que você perca as coisas, né? Você vai excretando tudo muito mais devagar, você começa a perder peso devagar. Isso é natural, isso é fisiológico. E mesmo quando você vai perdendo peso progressivamente, né? Você às vezes perde muita. Você perde quando você metaboliza gordura, digere gordura, você libera água e gás carbônico. O gás carbônico você elimina pela expiração. Inspira oxigênio, bota o gás carbônico para fora. Todo mundo sabe disso. Mas quando você. Outra parte que resta da digestão de gordura é água. E a água pode ser eliminada pelo rins. Ela pode ser eliminada logo ou vários dias ou semanas depois. Então, volta e meia que faz dieta regularmente, observa que ele chega num patamar que não perde peso durante umas 2, 3 semanas, ele está fazendo tudo certinho. Daí, porque ele começa 1 ou 2 dias urina demais, assim, mais do que ele bebeu para isso. E vai na balança e perdeu, às vezes, 1,5 kg de um dia para o outro.
fica muito satisfeito, mas não entende muito do que aconteceu isso. A água pode ser eliminada aos pouquinhos, quer dizer, e de maneira assim demorada e lenta. Então, realmente, por isso que a gente diz para que as pessoas não se pesem diariamente. Vai que ela vai pesar, está fazendo dieta, no dia seguinte ele ganha 300 gramas, eu vou ficar desesperado, vai chutar o pau da barraca, não vou fazer mais nada, porque estou fazendo dieta e ganhando peso. Então, com água presa no organismo que ainda não foi eliminada, né? Então, eu sempre aconselho que a pessoa se pese semanalmente, ou se não for muito ansioso, em busca de resultados assim imediatos, aquela ansiedade, vai de 2 em 2 semanas, que é o ideal. Dá tempo para as coisas se equilibrarem aos pouquinhos, porque isso o organismo vai se adaptando aos poucos às mudanças que a gente impõe a ele, não é? Outra coisa que me perguntam, suspender o jantar ajuda a emagrecer? Isso é mito ou é fato? Então, se você comer menos à noite, você realmente vai facilitar o seu emagrecimento, a rapidez, porque tudo que a gente come à noite, até os 16, 17, 18 anos, que for mais carboidrato, doce, massa, volume de comida à noite maior, todo esse excesso é usado por hormônio do crescimento, produzir o crescimento do organismo. Você está em crescimento ainda, precisa fazer mais ossos, mais cartilagem, mais pele, mais gordura em geral no corpo, uma série de coisas. Depois dessa idade, 18, 20 anos, você não vai crescer mais. Então, tudo que você come a mais à noite, o hormônio do crescimento, que não, o efeito para ele fazer a pessoa crescer acabou, então ele vai fazer você acumular todo esse resto em termos de gordura, subcutânea, gordura no fígado, gordura nos tecidos adiposos. Então, se você comer, por exemplo, uma pizza de manhã cedo ou comer de noite, faz diferença. De manhã você comer, você vai ficar em atividade física, vai andar, vai trabalhar, vai fazer ginástica, vai fazer o que você tem que fazer, você come de noite, faz jantar à tarde, acaba de comer, dorme, aproveita 100% daquilo que você comeu, evidentemente que vai acumular como uma gordura extra, que vai pesar na balança, não tenha dúvida, né? Outra coisa que se diz, é verdade que depois que você para essas injeções, a sua fome volta? Lógico que é verdade, né? Porque se você tem, por exemplo, um medicamento que age, por exemplo, como o Monjaro, em 3 áreas diferentes para inibir o apetite, quando você para o efeito, o apetite vai voltar. Então, como eu sempre digo aqui, o ideal dos cenários, que é difícil fazer, mas enfim, que eu procuro orientar para que a pessoa faça, é que ele, durante o uso do medicamento, que ele vai ter uma fome reduzida, ele fazer uma reeducação alimentar com o seu nutricionista, com o seu médico, aprender um pouco sobre alimentação saudável, mudar os seus hábitos. E quando terminar o tratamento, ver se ele se mantém o mesmo hábito. Nem sempre é fácil, mas esse é o cenário ideal por enquanto, até a gente aprender alguma coisa nova ou melhor em relação a isso, né? Então, realmente, são essas filigranas, essas pequenas alterações que realmente ficam martelando na nossa cabeça. A gente não sabe exatamente a explicação total, mas algumas coisas são fatos, os medicamentos são eficazes, os efeitos colaterais são poucos, alguns podem ser graves, mas são muito raros, felizmente muito raros. Sempre faça o uso delas com segmento com o médico, não faça da sua cabeça. Agora ficou mais fácil porque você, para comprar medicamento, tem que ter uma receita médica, não pode mais comprar assim, de qualquer maneira. Eu estou querendo tomar, eu vou lá e compro, né? E isso aí tem remédio que tem indicação específica, complicações possíveis e orientação, como é que tem, quanto tempo usa, até quanto pode usar, até quanto é safo, como deve parar, tudo mais. Recentemente saíram alguns trabalhos mostrando que depois que você para o Monjaro, a sua fome pode aumentar 4 vezes mais em relação ao que era durante o Monjaro. Chega a ser quase, isso está chovendo molhado, né? É uma coisa que eu acabei de dizer, né? Você toma um remédio que inibe o apetite. É como aqueles medicamentos dos anos 70 e 60 que existiam, os inibidores de apetite derivados dessas substâncias excitantes, né? Que davam uma insônia danada, uma excitação danada, que tirava o apetite completamente e
quando você parava o remédio, a fome voltava triplicada e você engordava tudo que você tinha perdido e mais alguma coisa, até a coisa se equilibrar, né, se equilibrar no seu apetite normal. Então vamos ficando por aqui, desejando a vocês aí um excelente restante de final de semana. Para a semana que vem, é possível que não tenhamos a nossa live, porque eu vou estar em viagem, mesmo vai ser dia de viagem na quinta-feira, mas eu vou trocar alguma ideia, assim, nem preciso de 5 minutos a respeito sobre esse mesmo tema de perda de peso, porque ainda tem mais uma coisinha ou outra para falar. Hoje não quero alongar muito, já estamos passando da hora. Quinta-feira falamos. Um grande abraço para vocês, até lá.